me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Sejam bem-vindos a mais um Top 5 aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse quadro eu vou respondendo as principais perguntas que chegam até mim por vocês, pelo Instagram, pelo YouTube ou até mesmo por outras plataformas. Então, sem mais delongas, vamos às nossas 5 principais perguntinhas de hoje. Doutor, vale a pena usar o GVT na musculação? Pô, sensacional. O GVT, para quem não conhece, é o German Volume Training, que preconiza 10 séries de 10 repetições para um determinado exercício. Geralmente a gente trabalha com exercícios multiarticulares que permitem com que nós tenhamos também uma solicitação das musculaturas sinergistas. E por conta desse volume de 10 séries, indiretamente nós já estamos treinando as musculaturas sinergistas. Por exemplo, costas, né? Então, quando você treina costas, você indiretamente é como se você já estivesse contabilizando um volume para bíceps. E é mais ou menos uma proporção de 1 para meio ou 2 para 1. Enfim, então você já tem, por exemplo, em 10 séries de um exercício como remada, por exemplo, ou puxada, você já tem a contabilização de 10 séries para dorsais e 5 séries para bíceps. Então, diante dessa estratégia de treino, desse método de treino, a gente tem aí 100 repetições ou a gente tem 10 séries para esse grupamento muscular. Vale a pena? Bom, os estudos têm mostrado que quando você equaliza o volume com outros exercícios, os resultados não são diferentes. Então, se você for analisar, seria válido utilizar o GVT na musculação? Bom, do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista de motivação ou até mesmo de meta, valeria a pena. Por quê? Porque ao evocar o GVT num treinamento de musculação para o seu aluno, ele tem em mente que necessariamente ele precisa fazer 10 séries de 10 repetições. Então, do ponto de vista motivacional e do ponto de vista de meta, acho que valeria muito a pena sim a gente introduzir esse método já direcionando do ponto de vista de motivação e do ponto de vista psicológico do nosso aluno. Então, tá aí a minha resposta para essa perguntinha. Afinal de contas, existe um teto de absorção de proteínas por refeição? Essa pergunta é ótima. Bom, vamos lá. Recentemente, pessoal, saiu um estudo muito legal, né, na Cell, dizendo que, em tese, não tem muito limite para absorção de proteína. E esse limite aí poderia estar atrelado a 100 gramas de proteína por refeição. É um estudo que botou todo mundo aí de cabeças para o ar, porque é uma revista conceituadíssima na área. No entanto, se nós formos acompanhar os estudos que avaliam essa questão de absorção de proteínas com a musculação, com o treinamento resistido, a gente vê que alguns estudos só analisaram a absorção de proteínas ou a relação com síntese de proteína ou até mesmo hipertrofia com exercícios isolados, como a cadeira extensora, o que deixa uma margem para a gente pensar, será que somente algumas musculaturas fizeram parte, talvez, dessa associação de absorção de proteínas? Será que o corpo como um todo ele teria diferentes quantidades de absorção? Então, assim, é uma coisa que leva em consideração algumas musculaturas, ou até mesmo um grupo muscular, ou até mesmo o corpo como um todo nesse processo. Mas, até então, nós tínhamos um estudo bem legal que trouxe uma relação para essa absorção de proteína da ordem de 0,25 ou 0,55 gramas de proteína por quilo de massa corporal do indivíduo, principalmente quando esse indivíduo é considerado muito bem treinado na musculação.
Então a gente precisa contextualizar também o nível de treinamento do indivíduo. E isso é uma outra questão válida e importante, analisar o quanto esse indivíduo já tem de tempo de treinamento de musculação. E olha que a gente nem está entrando no mérito se a dieta dele é uma dieta para emagrecimento, porque numa dieta de emagrecimento valeria a pena também a gente aumentar ainda mais a proteína nessa dieta. Mas como uma pergunta foi em relação ao teto de absorção, a gente tem aí um valor de 0,55 gramas atribuídos a isso. Embora seja promissor, talvez a gente continuar a galgar os estudos atribuindo a absorção de proteínas, ou até mesmo com 100 gramas por refeição, como postulado recentemente. Por enquanto, a gente tem as evidências robustas que sugerem aí um teto de 0,55 gramas por quilo de massa corporal para cada refeição. Ou seja, a cada 2, 3 horas, então a gente teria esse teto. Perfeito? Então eu entendo perfeitamente essa indagação, né? Afinal de contas, né? E a ciência é isso, né? Então, nesse momento a gente poderia estar pensando isso, mas a gente precisa analisar quais são os próximos capítulos dessa história, tá ok? Obrigado pela pergunta, excelente por sinal. Bicarbonato de sódio como pré-treino, vale a pena? Ei, bicarbonato, hein? A galera encasquetou no bicarbonato de sódio. Bom, para musculação, não. Para musculação, os estudos não mostram isso, porque o grau de acidose metabólica na musculação, por ser intermitente, né? Ou seja, você faz um estímulo e necessariamente você tem um tempo de descanso passivo, no qual a musculatura ela precisa ser recuperada, principalmente a fosfocreatina. Então, nessa relação, a acidose ela não tende a ser tão alta, como, por exemplo, no CrossFit. No CrossFit, a gente tem uma acidose metabólica de mais ou menos 18 milimol. 18 milimol é uma acidose muito grande. Por quê? Porque se a gente for comparar com a musculação, a média de acidose metabólica na musculação é 5. Ou seja, você não tem uma acidose tão grande a ponto do bicarbonato atuar como um tamponante e auxiliar nessa acidose, consequentemente aumentando a possibilidade de você fazer mais repetições por conta dessa redução dessa fadiga. Mas para musculação, não, tá? Para modalidades como CrossFit ou até mesmo a bike de contrarrelógio, ou seja, bike você tem que fazer giro, você tem que fazer potência, né? Tem que girar o máximo possível em menos tempo possível. Então, isso a gente poderia estar considerando, ou até mesmo algumas lutas, depender da quantidade de lutas que você faz, ou depender dos golpes que você faz. O jiu-jitsu poderia ser, ou o judô poderia ser. Poderia, acidose, né? Ficar respirando. MMA também, atletas de MMA poderiam ser considerados? Poderia. Agora a questão é a dose. Os estudos têm mostrado que para que a dose faça efeito, a gente tem uma dose de 0,3 gramas por quilo de massa corporal. 0,3 gramas. Se você tem 80 quilos, é como se você necessitasse de mais ou menos 24 gramas de bicarbonato de sódio. 24 gramas de bicarbonato de sódio é como se fosse um scoop de whey protein inteiro, mais ainda uma colher de sopa cheia de bicarbonato de sódio. E aí uma das questões que estão atribuídas a isso, a ineficiência ou até mesmo o efeito colateral do bicarbonato, seria a diarreia. Então é muito comum relato de indivíduos que têm diarreia, náuseas, vômitos com o uso do bicarbonato. E aí a outra pergunta é, será que vai ser o diferencial na performance? Será que a gente tem um diferencial na performance? Então a gente precisa analisar esse custo-benefício, né? Vai ser o diferencial para a medalha de ouro? Então fica aí um insight bem legal. Bicarbonato para musculação já começa aí. E é comum, né? As pessoas às vezes falam assim: não, mas eu tomei uma colher de sopa de carbonato, já me deu um gás. E o placebo, né? Bom, se for para ser placebo e aumentar aí o efeito do treino, escuta aí um rock, né? Coloca aquele AC/DC legal, um Linkin Park legal, e com certeza o treino vai ser totalmente mais empolgante, a performance consequentemente vai ser maior. Legal? Maravilha! Obrigado pela pergunta.
Se falou do bicarbonato, a gente fala da betalanina, né? E aí, betalanina como pré-treino, vale a pena? Um mesmo racional. Ambos são tamponantes e ambos têm o mesmo mecanismo de ação, mesmo efeito, né? Os estudos os estudos mais recentes que analisaram o efeito da betalanina na musculação não encontraram o efeito da betalanina na redução da fadiga ou até mesmo qualquer tipo de outra justificativa na musculação. Então, como a gente já entendeu a questão da lactacidemia ou a questão da acidose metabólica, betalanina também na musculação, os estudos não têm mostrado efeito. E no crossfit, nas lutas, no jiu-jitsu, sim, sim. E o efeito colateral da betalanina é muito menor que o bicarbonato de sódio, né? Só vai dar uma coceirinha, né? Coceirinha em vários lugares do seu corpo, né? Vários orifícios aí, mas coçar tá tranquilo, né? Cada um vai coçando aí cada parte do corpo que tem, né? Então, beleza. Então, essa é a resposta, segue bem próxima aí do bicarbonato, tá? Qual a melhor estratégia nutricional para tirar retenção? Olha só, boa pergunta. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o maior diurético que existe é a própria água. A maior diurético que existe é a própria água. Então, quando você está retido, muito provavelmente a primeira linha de frente é bater a água e ajustar o consumo hídrico. Já começa por aí. Nós temos também algumas evidências que sugerem a chá de cavalinha, como alguns agentes diuréticos, mas muito pouco, muito pouco. Uma das principais evidências que nós temos em retirar até mesmo 1 quilo de retenção é uma dieta com maior aporte de frutas. Porque as frutas elas auxiliam também em alguns canais de sódio, né? Chamado canais de sódio SGLT, né? Então são canais de glicose e sódio no rim. E isso é interessante porque você vai tirando um pouquinho desse sódio indiretamente pelo consumo maior de frutose. Então, uma dieta com maior teor de frutose, vindas das frutas, vale muito a pena. Mas quanto, Santiago? Entre 500 e 600 gramas de frutas, ou seja, uma quantidade legal e considerável. A dica do Nutri é opte mais pelas frutas com menor carga calórica, aquelas que têm mais água. Então, valeria a pena você priorizar melão, morango, então são frutas, próprio mamão também, abacaxi. Então, são frutas que têm menor carga calórica, bastante fitoquímico, bastante nutriente, água também como um todo. Então, pode ser uma estratégia bem legal, uma dica bem bacana. Perfeito? Bom, se você ficou até o final desse vídeo, não esqueça de curtir, comente aqui o que você achou desse vídeo, marque as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, compartilhe com aqueles que você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de curtir esse episódio e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Valeu!